Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 1º de março de 2025. Hoje nós vamos trazer aqui um tema. Coloquei como título para identificação: o poder da tua voz. O tema de hoje, ele está relacionado à postagem da sexta-feira, no dia 21 de fevereiro de 2025, semana passada. Nós fizemos aqui uma experiência com áudio, porque nas sextas-feiras geralmente nós trazemos uma gravação em voz de um texto que eu já publiquei no Facebook, mas que não tenha sido ainda gravado, pelo menos por nós aqui do canal, no canal aqui que você assiste agora. Então, como é um tema assim menos importante entre os 4 da semana que nós postamos na segunda, quarta, sexta e sábado, nós precisamos fazer uma experiência a fim de ajustar alguma coisa para enviar para países que não acessam ainda este canal, como o Japão, como a China, a Índia, aquelas regiões da Ásia principalmente, e algumas regiões também do Ocidente. Como eu não tenho o domínio das línguas, né, obviamente que o italiano, o espanhol e o português, para mim, não tem problema. Mas saiu disso, já tem algumas reservas. E línguas do Oriente, então, realmente, nesta encarnação, eu não domino nada. Para fazer a tradução para aquelas línguas, tinha que fazer uma gravação cadenciada para que desse a sincronia. E vocês já me conhecem, tanto que estranharam muito, obviamente que a voz não era minha, mas a própria cadência da voz. Eu sempre, quando eu vou dar uma resposta para alguém, quando eu vou fazer um áudio, eu preciso fazer de uma forma pausada. Primeiro porque eu estou recebendo a orientação. Não é uma coisa decorada, não é uma coisa que a gente sabe no cotidiano, que dá para dizer assim rapidamente, como uma narração de um fato. Nós trazemos as orientações através da canalização e muita coisa se aprende com a canalização. Tanto é que uma mensagem que tem assuntos que eu não sabia até então, eu aprendo também com a mensagem. E essa cadência mais pausada, ela faz com que todos vocês entendam a mensagem de uma forma mais rápida, porque parece que cada palavra ela é digerida no cérebro. Assim como qualquer coisa que você coma é digerida no estômago. As palavras, a informação, ela precisa ser digerida no cérebro, na mente consciente, porque depois é absorvido na consciência atual desta encarnação, a consciência desta alma. E o teste que nós fizemos também foi aproveitado, e realmente vocês podem ter percebido que ultimamente a minha voz também está começando a falhar de vez em quando. É certo que com a idade tudo fica mais difícil, e este ano eu completo 72 anos. Não é uma idade assim tão jovem, embora eu ainda me sinta útil, em plena forma, mas não é a mesma voz, não é a mesma força que a gente tinha há 20, 30 anos atrás. Então, para dar uma pausa também, porque embora os áudios não me tomem assim tanto tempo, mas eu passo o dia todo, 12, 13, 14 horas trabalhando, e mais da metade do tempo eu passo usando a voz. Todas as respostas no
particular, que são muitas, todos os dias, às vezes chega até a centena. Eu ultimamente faço na viva voz porque escrever demora muito, eu não teria tempo. E até porque eu tenho ultimamente também uma dificuldade já na visão. E não sei até quando isso vai ainda me atrapalhar, se vai melhorar ou se vai piorar, não se sabe. Mas vamos fazendo o que é possível fazer. Mas a grande experiência deste áudio da sexta-feira, dia 21 de fevereiro, foi o que nós conseguimos garimpar depois nos comentários. E não é preciso eu aqui ficar relatando nada, vocês podem entrar lá e verificar por si só. De fato, 90 ou 95% dos comentários representa uma certa, eu diria, não desconfiança, mas um desconforto. Não se sentiram confortáveis com aquela leitura que não é minha. Eu achei que tinha sim isso, mas não tinha ideia do tamanho. Porque a voz, de fato, ela é um instrumento único. Nós podemos substituir todas as tarefas possíveis e imaginárias por máquinas, por recursos modernos, por inteligência artificial, porque o futuro da humanidade na nova Terra vai se usar muito da inteligência artificial nas tarefas. Na maioria das tarefas nós não vamos precisar trabalhar. As máquinas, os programas vão fazer isso por nós. Mas aqui nesta experiência feita semana passada, percebe-se que, de fato, o timbre da voz, a emoção e o amor que se pode colocar, se pode se expressar nessa comunicação, não há substituto. Às vezes eu penso, aqui fazendo uma análise, todos vocês, ou a maioria de vocês, têm filhos, ou têm pais, têm irmãos, têm cônjuges, pessoas do relacionamento mais familiar, que moram em cidades diferentes, em países diferentes, e vocês se comunicam. Hoje é fácil, liga o celular, dá para falar e se ver. É instantâneo, é uma maravilha. Isso faz parte da tecnologia. Mas já pensou se você tivesse que mandar um recado para o teu filho, ou você recebesse um recado do teu filho, do teu familiar, ao invés de ser a voz dele, ou enviar pela tua voz, fosse através da inteligência artificial? Eu diria, seu áudio da sexta-feira passada fez essa demonstração desta realidade, mas imagina quando é um familiar teu. O teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua filha, o teu irmão, o teu marido, a tua esposa, lá longe. E ao invés de gravar um áudio, você não pode falar ao vivo e a cores, faz uma gravação na inteligência artificial. Como é que você sentiria essa mensagem? Sem emoção, fria. Agora, quando é feita em voz da pessoa, não é só aquilo que está dizendo, é aquilo que está expressando, o sentimento. Algumas vezes eu coloquei aqui que as pessoas gostam da minha maneira de passar as informações que eu recebo, de passar mensagens,
esclarecimentos. Sim, eu acho ótimo, porque se ninguém tivesse interesse, eu não faria esse trabalho, iria fazer outra coisa. Mas eu concordo quando eles dizem que eles se sentem acolhidos. Porque o que acolhe, o que te dá aquele colinho, aquele ombro amigo, é o amor colocado nas palavras, na intenção e no tempo dedicado a passar a informação. É o sentimento. Por isso que às vezes eu digo que é preciso falar de alma para alma, porque as almas se entendem. Muitas vezes tem pessoas que são cabeça dura e não compreendem certas palavras, por mais que tenha a boa intenção daquele que professa as palavras. Mas se tem acolhimento, se tem de fato amor, dedicação, pode ser um cabeça dura, mas ele vai se sentir acolhido porque a alma dele vai sentir esse acolhimento. Falar de alma para alma, esta vai ser a comunicação do futuro, através da telepatia. Porque a telepatia vai expressar o sentimento verdadeiro. Ele não vai enganar ninguém. Ele não vai levar nenhuma emoção que não seja pura e verdadeira nas palavras proferidas. E no futuro a telepatia não precisa nem as palavras, é o sentir. Aliás, o sentir já está sendo usado por todos nós, mesmo que não percebamos, há vários anos. Desde 2015, 2016, eu já postei sobre isso. O sentir é a verdadeira comunicação, sem engano. A inteligência artificial, ela é fria porque ela não tem o sentir. A inteligência artificial faz belas imagens, faz boas movimentações, arranjos e tarefas, como eu disse, tecnologias. Sim, tudo aquilo que não precisa da emoção, do sentimento, vai ser muito, muito bom. Quem que não quer diminuir a sua carga de trabalho sem diminuir a produção do seu trabalho? Mas a comunicação, quando quer que a expressão seja realmente a verdade, o verdadeiro sentimento, não tem como. Não tem como tirar sentimento de uma máquina. Não tem como tirar sentimento de uma tarefa executada por uma máquina. O sentimento, ele está na expressão de cada um, de cada alma. E quando nós falamos aqui no título do tema de hoje, o poder da tua voz. Se você não sabia o poder da tua voz, se você acompanha aqui as postagens neste canal, você viu a postagem da sexta-feira, dia 21 de fevereiro, e você deve ter percebido o poder da voz. Talvez não da tua, da minha, porque a que está em questão aqui foi a minha voz, que eu empresto para as gravações aqui, e naquele dia não foi utilizada. Assim como você sentiu a falta da minha voz, outros sentem a falta da tua voz. Mesmo que você não esteja fazendo um áudio, não esteja mandando uma mensagem, a tua voz é tão importante que até o teu cachorro, se você tem um cachorro, um gato, conhece ela de longe, sente a frequência, sente a vibração.
Quer fazer um teste? Fale uma palavra carinhosa para o teu cachorro. Ou então professa uma palavra brusca, bruta, xingando o cachorro, para ver como ele reage. Ele não entende as palavras, ele entende a frequência. Tem plantas que, se você fala amorosamente, elas se revigoram. Você fala palavras duras, elas definham. Já dei aqui o exemplo do arroz, colocado em 2 potes, e num você começa a dizer palavras amorosas, no outro começa a dizer palavras ofensivas, raivosas, e questão de alguns dias você vai ver o que acontece com cada pote. Sendo o mesmo arroz cozido na mesma panela, no mesmo dia, na mesma hora, com a mesma fervura. A frequência. Aí nós já falamos também da frequência das músicas, do som. Como ela pode curar, como pode envenenar. Então, se nós partirmos para outros exemplos, nós vamos chegar muito longe, porque é muito abrangente. Tudo aquilo que nós conhecemos e que ainda não conhecemos. Eu sei que muitos de vocês ficaram muito preocupados, alguns disseram, se não é a tua voz, eu não vou mais nem acompanhar o canal, eu vou simplesmente cair fora, não tem graça nenhuma. Olha, eu acho isso interessante, mas não é preciso se preocupar, porque enquanto eu estiver em condições, eu vou fazer a gravação. O dia que eu não puder mais, então, terminou a minha missão também e não há o que se fazer. Eu demorei muito para fazer áudios, por isso que eu fiquei fazendo textos desde 2013, 14, 15 em diante, quando se intensificaram. Eu só comecei a fazer áudio os últimos 3, 4 anos. Esse canal aqui tem 1 ano, mas eu fazia igual áudios e outros postavam nos seus canais, eu postava lá no Facebook. Aliás, nem postei todos no Facebook, porque eu não conseguia passar. Eu não entendo muito das tecnologias, e até que um dia encontrei uma pessoa que vocês conhecem, porque ela postava, ela fazia o trabalho, passava para o Facebook e eu compartilhava na minha página, porque era a única forma. Eu fazia no WhatsApp e mandava para ela. A Daniela Rodrigues, que eu tenho muita gratidão pela ajuda, pelo trabalho que ela tanto fez naquele tempo. Ela tem o canal dela também. E ela também tem postagens bonitas, ela tem conhecimento. Assim como a Márcia Rodrigues também fez um trabalho muito longo, muito bonito, por muitos anos. Eu lembro que ela tinha um canal, Dicas para uma Boa Ascensão, e ela tinha mais de 800 vídeos, a maioria eram textos meus que ela gravava. E derrubaram o canal dela, ela perdeu tudo. Teve que começar do zero. Mas são assim. Os bons alunos de uma escola são aqueles que fazem as provas mais difíceis. E nós estamos numa escola de almas, onde os alunos se formarão mestres ascensos. É preciso sair daqui, de fato, muito bom. Porque mestre ascenso não é pouca coisa. Então, eu não tinha muita vontade de gravar áudios há uns anos atrás, porque eu não sei, não é que eu não gostasse da minha voz, porque a minha voz me acompanha desde que eu me conheço. Mas algumas vezes eu ouvi uma gravação da minha voz e eu não gostei. Eu não gostava, eu tinha vergonha daquele sotaque que a gente carrega por causa da ascendência, né? Meus avós são todos eles de origem italiana. Então nós temos hoje as raízes na Itália, né? Eu consigo até falar razoavelmente bem, compreendo todo o italiano. Tenho a cidadania, inclusive, italiana também. Então, é uma segunda pátria, porque eu nasci no Brasil e esta é a minha primeira pátria.
Mas eu não gostava da minha voz. Aquele sotaque me deixava meio sem jeito. Depois eu comecei a me acostumar com as gravações, então não dei mais importância para o sotaque. E eu confesso que na sexta-feira passada, quando foi feita a postagem, eu fui escutar. E eu também não gostei. Não senti nada meu ali. É interessante isso. Um texto que eu escrevi, que eu produzi, que eu recebi a informação, é uma coisa que veio para mim já, logicamente, é um texto de 2022. Mas eu não senti nada meu ali. Olha, eu nem sabia disso. Por isso que eu disse, experiência. Às vezes a gente precisa se arriscar, fazer algo diferente para ver como é que fica. É como aquela receita de bolo que você faz de cor e salteado, sem precisar ler os ingredientes. Mas de vez em quando você quer fazer uma modificação e ver o que sai. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa não boa, mas é uma experiência. Então, quando nós começamos a compreender certas coisas, nós não podemos ser contra a modernidade. Aliás, nós vamos ter agora, nos próximos anos, uma enxurrada de tecnologias que vai revolucionar o planeta e a humanidade. Mas é tudo para o nosso bem. Porque foi escondido exatamente por isso, porque era para o nosso bem. Mas tem coisas que nós precisamos acostumar. Saber utilizar. A inteligência artificial é uma ferramenta que pode ser uma utilidade doméstica, como pode ser também uma arma letal. Assim como tudo. Eu sempre digo, você tem o teu carro, ele te serve, te leva aonde você quiser, e você precisa do carro, senão você não compraria. Mas se você vai com a má intenção de não respeitar as regras do trânsito, você vai encontrar problemas. E se você quiser se suicidar, é só puxar o volante na frente de um caminhão, de uma carreta grande, porque aí não tem erro. Aí você vai realmente desencarnar. Então ela pode ser uma ferramenta, assim como tudo. Não vamos criticar, porque não é bom, é ruim. Não, não. É bom e é ruim. Tudo é dual. E vai continuar assim. A dualidade vai continuar na nova Terra. Não vai ter provas e expiações, não vai ter dor e sofrimento. E não vai ter ninguém que vai usar para o mal qualquer coisa. Essa é a diferença na nova Terra. Mas vai haver a dualidade. Aqui nas provas e expiações ainda se usa para o bem e para o mal qualquer coisa, mas não mais na nova Terra. Então não se preocupe com isso. O que vem é para o bem da humanidade. O que faz a diferença é o mau uso por parte de más pessoas. Enfim, eu queria trazer esse tema hoje para dizer mais uma vez para você que quando você pensa que você não tem nenhum poder, você tem muito poder. Bastaria você se interessar em conversar com as pessoas. Tem muita gente que só precisa conversar um pouquinho. Mas não vá com as mãos armadas, porque se ele vai reclamar de alguma coisa, você já vai condenar ele, já vai reprimir ele, já vai classificar ele porque tem que ser assim, porque não pode ser assado. Não, você tem que apenas conversar. Emprestar a tua voz para esse diálogo, essa conversa, mas de uma forma amorosa, acolhedora.
Você pode mandar uma pessoa às favas. Se você fizer isso de forma amorosa e acolhedora, ela não vai se importar, ela vai acatar a tua orientação, porque ela entende que você quer o melhor para ela. Por isso, às vezes, quando vamos conversar com alguém, se a pessoa está realmente equivocada, nós temos que respirar, nos encher de pranas positivos. Os pranas são de fato positivos, acho que não existe pranas negativos, mas enfim, encher de interesses positivos, de vontade, de amorosidade, e ouvir. Se precisar falar também, falar, para ver a diferença que faz. Você não vai ver uma pessoa que está muito raivosa cometer qualquer ato se você entrar na conversa amorosamente e com acolhimento. Ela vai até se sentir envergonhada pelas atitudes, mas ela vai se acalmar, porque a tua voz tem uma vibração de acalmar ou de irritar, quem quer que seja, depende da tua intenção. É o sentir. O teu sentir está expresso na tua voz. Aliás, até os animais fazem isso. Quando um cão late, tu pode ver se ele late de nervoso, de brabo, ou se ele late amistosamente. Como ele se dissesse, pode chegar, que eu não faço nada. Se um animal que não tem o raciocínio que tem os humanos faz isso, como que os humanos não podem fazer? Então, valorize a tua expressão. Por que tem tanta gente hoje com problemas laríngeos, problemas de garganta, problemas de tireoide, problemas da boca, na língua, eu diria até nos dentes também, sim. Tudo que é o aparelho laríngeo é o chakra da comunicação e expressão. Como nós nos expressamos, como nós nos comunicamos. Nós podemos fazer um depoimento favorável a uma pessoa, como podemos fazer um depoimento acusando a pessoa também. Ali são palavras, obviamente, mas quando nós usamos as palavras neutras, sem acusação e sem envolvimento interesseiro nenhum, nós usamos apenas o sentir, e esse sentir é toda a diferença. Seja útil. Às vezes a gente diz assim, faça bem feito, porque fazer bem feito e fazer mal feito, o trabalho é o mesmo. Então, já que é o mesmo, vamos fazer bem feito. Pelo menos nós colhemos os frutos de um trabalho bem feito. E assim é em tudo. É na tua voz também. E o que tinha para ser dito hoje, foi dito. E para finalizar, como sempre, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.